estamos hoje aqui com o professor Alvino. Nós teremos a honra de entrevistá-lo para compreender um pouco mais a sua trajetória profissional, acadêmica, pessoal. E o professor Alvino, ele possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele tem mestrado e doutorado pela mesma universidade. O professor Alvino também é livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é professor associado da mesma faculdade. Então, professor, seja muito bem-vindo aqui no Instituto. Nós temos a honra de entrevistá-lo hoje e conceder essa entrevista para a revista Liberdades. Seja muito bem-vindo. Verdade, professor, seja muito bem-vindo. Para não ser repetitiva, faço minhas palavras da Natália. É uma honra poder entrevistá-lo. Eu gostaria de agradecer muito ao ABCPim pela oportunidade. Eu vou começar então com a primeira pergunta que a gente separou, foi como foi sua trajetória profissional? Trajetória profissional. Bom, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando, agradeço o convite que ora me foi formulado pelo IBCCRIM e através da Natália, minha orientanda de mestrado, Jéssica, orientanda de doutorado, com as quais eu sempre estou aprendendo também. A minha trajetória profissional, né, a minha trajetória profissional é interessante porque quando eu estava me formando na PUC, eu achava que dentre as grandes áreas da psicologia, aquela a qual eu não iria me dedicar de forma alguma seria a escolar. E foi por essa que eu comecei, né, no Centro Educacional Bradesco, né, e lá eu já também me inteirei um pouco da psicologia organizacional, mas logo em 2 anos depois, 72, eu já ingressei no sistema prisional do Estado de São Paulo, onde eu já havia estagiado durante o meu curso de psicologia. E desde então, quer dizer, desde 1972 eu ingressei lá e nunca mais larguei. E lá eu me aposentei, né, depois de 33 anos de trabalho. E profissionalmente ou academicamente, em 1972 também, logo depois, eu comecei como professor, né, universitário da Universidade de Guarulhos e tal. Mas isso é a trajetória acadêmica. Só que mesmo profissionalmente, quer dizer, antes, quando eu estava me formando, eu comecei a atuar como assistente técnico de seleção na reitoria da Universidade de São Paulo, que não exigia a graduação completa, então eu só bacharelado. Então ali foi, Centro Educacional Bradesco e no Sistema Prisional do Estado de São Paulo, onde eu vinha até hoje. Quer dizer, na minha atuação profissional, fui sempre me dedicando ao diagnóstico. Muito pouco à psicoterapia, não é? Embora eu tenha atuado em psicoterapia breve, atendimento domiciliar, atuei. Isto foi também na Universidade de Guarulhos, um grupo de supervisão, atuei. E foi isso, foi diagnóstico e psicoterapia breve. A minha atuação profissional foi isso. Claro que diagnóstico depois é um diagnóstico aplicado à criminologia clínica. Foi isso. Professor, mais uma questão que a gente gostaria de saber é como que foi a sua experiência como psicólogo, né, nas unidades prisionais de São Paulo? O senhor atuou? Como eu disse, mesmo ali basicamente foi diagnóstico, né, aplicado à criminologia. Portanto, foi na realização de perícias inicialmente, né, na penitenciária do Estado, depois na casa de detenção. Fui membro do Instituto de Biotipologia Criminal, na casa de detenção. O instituto foi extinto. Começou a equipe de perícias criminológicas na casa de detenção, onde eu atuei. Depois voltei para a penitenciária do Estado, fui para o Centro de Observação Criminológica, onde eu realmente desenvolvemos um trabalho de equipe de exame criminológico. Então, grande parte da minha carreira foi dedicada ao exame criminológico e à perícia. E, nesse sentido, meu trabalho foi entrando numa rotina um pouco desgastante, né?
sem novidades, e, enfim. Agora, depois que eu entrei, fui membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, acho que a partir de 87, eu comecei a ver, a me deparar com outras concepções, com outras ideias, na maneira de ver o crime e o criminoso. Nos debates do Conselho Penitenciário, nas plenárias, fui convivendo com pessoas de outras visões, e lá, como membro do Conselho Penitenciário, eu recebi os exames criminológicos realizados para dar o meu parecer como conselheiro. Por isso mesmo, eu já não mais realizava exame criminológico. Senão eu ia realizar, depois eu mesmo ia trabalhar em cima desse exame numa outra instância. E aí eu comecei a perceber como este exame poderia ser lido em outras instâncias, no Conselho Penitenciário, pelo juiz, pelo promotor, e como é que ele estava sendo aproveitado. Experiência essa que psicólogo do sistema a gente não tinha, não sei se tem hoje. Saber como é que este seu exame está sendo aproveitado em outras instâncias. Seria uma experiência muito importante para os psicólogos assistentes sociais. E esta experiência eu fui ter lá. E aí eu vi o quanto era relativo, quanto o nosso trabalho era restrito, e esta minha visão que foi se ampliando, ela acabou se enriquecendo mais ainda quando eu entrei aqui no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, no IBCCRIM, onde eu vim conviver mais ainda com outras pessoas de outras visões, e depois na Faculdade de Direito, onde eu ingressei, se não me engano, em 87, meu departamento era departamento de Medicina Forense e Criminologia, só que depois esse departamento passou a integrar o departamento de Direito Penal. Então ficou o departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, onde eu entrei em contato mais diretamente com o direito penal e principalmente com as teorias sociológicas do crime. Então tudo isso aí foi servindo para eu ver quanto que aquelas ideias que eu tinha, aquela minha maneira de atuar, era tudo muito restrito, né? Que havia um mundo à minha volta, na criminologia, com o qual eu não havia, assim, interagido. Foi então que eu comecei, já até pelo fato de não poder realizar exame criminológico, vez que eu estava no Conselho Penitenciário, comecei a me dedicar a outras atividades no sistema prisional, maiormente o de planejar cursos, sair pelo estado de São Paulo afora, ouvir outras demandas e sentir demandas do sistema prisional, conversar mais com os presos no seu habitat, conversar com outros. Eu digo habitat porque nós, peritos, né, do exame criminológico, a gente conversa com o preso no nosso habitat, né, na minha sala. Na minha sala é uma coisa, agora quando eu me deparo com ele lá no pavilhão, é uma outra coisa. E a partir daí eu fui tendo outras experiências muito enriquecedoras. E eu fui para a Escola de Administração Penitenciária, a CADEPEN naquela época, hoje EAP. E aí eu comecei a trabalhar planejamento de cursos, realização de encontros, supervisões, comecei a rodar o estado todo. E aí a minha atuação profissional, eu diria que deu uma guinada de 90 graus, né? Foi onde eu comecei a ver que a atuação do técnico ia muito além dessa de perícia. Eu senti na carne, e aqui a demanda do técnico era muito maior do que essa de simplesmente de perícia. E eu comecei a entender mais qual seria a função e a dimensão das comissões técnicas de classificação, tais como previstas nos artigos 5º e 6º, e também nos subsequentes, até o 8º e 9º, eu vi que aquilo ali era muito rico na lei de execução penal, e o quanto o exame criminológico era restrito. Então, isso foi me abrindo muito o campo para pesquisas, para leituras e para artigos e publicações.
Bom, professor, o senhor comentou brevemente, né, sobre um pouco da sua trajetória acadêmica, mas a gente gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa trajetória. Então, na trajetória acadêmica, eu comecei com disciplinas assim lá na Universidade de Guarulhos que, assim, eu diria que não me eram muito afins, né? Mas foi afinadas comigo, mas foi uma maneira de eu ingressar, né? Comecei com psicologia social, dei ali um semestre, 2 semestres, e aí abriu lá a vaga na disciplina de técnicas de exame psicológico. Aí eu migrei para essa disciplina e abandonei a social de vez e foi onde eu comecei nas técnicas. Montei toda essa disciplina, eram 5 níveis, né? TEP, né? TEP 1, 2, 3, 4, 5. Se ela não era importante em si, eu a tornei importante, né, assim, porque eu ocupei muito espaço do curso, abri o setor de psicologia aplicada, a coisa ficou uma área enorme, uma casa que a universidade alugou ali ao lado, só para essa minha disciplina. Eu tinha um grupo de monitores, grande, um grupo de monitores, não é? Uns 15, 20 monitores. E aí eu comecei com TEP 1, 2, 3, conforme eu fui chegando no 4, eu já precisei de alguém que pegasse o 1, e aí fui aproveitando gente que se formava e tal, e até TEP 5. E no final eu tinha lá 2, 3 professores, eu instituí o cargo de auxiliar de ensino, né? Auxiliar de ensino, que já não eram monitores, eram pessoas já formadas, mas que já trabalhavam num nível um pouco mais acima, tal. E aí tinha um grupo, né, de monitores, auxiliares de ensino, professores, enfim, toda uma infraestrutura, salas para aplicação de testes e um mundo de material, né, coordenador do setor de psicologia aplicada, que a gente... Enfim, foi uma estrutura enorme que eu fui montando para essa disciplina. E gostei muito, essa era a minha área, que eu fui quase que até o fim, né? Quando eu me aposentei, aí eu fui coordenador dos estágios em clínica e diretor da clínica psicológica. Aí também montei lá toda uma área de clínica com salas de atendimento, botei todos os alunos do 5º ano para atenderem. Até então, somente alguns atendiam, eu botei todo mundo era obrigado a atender, contratei supervisor, foi um negócio. Até o dono da Universidade de Guarulhos uma vez se encontrou com o pessoal do MEC e falou: esse aqui, se a gente não abrir o olho, ele vai tomar conta, vai pegar toda essa área aqui para a disciplina dele. Até o pessoal do MEC falou: é assim que a gente gosta. Pois é, mas conquistei muito espaço na clínica, e, enfim. E aí eu era diretor da clínica, coordenador da clínica psicológica, professor titular de técnicas de exame psicológico, né? E tudo isso eu fui aproveitando também para a criminologia depois, né? Paralelamente, pensando na clínica e tal. E depois, é claro que de lá passei a lecionar no Mackenzie, onde eu também fui coordenador de estágios em clínica, coordenador da clínica psicológica, não metodista também, fui a chefe de departamento e todas essas coisas. Então ali, na Universidade de Mackenzie, a gente montou também a clínica e foi uma experiência também introduzindo. A psicoterapia que eu introduzi na clínica era só psicoterapia breve, né? Psicoterapia breve infantil e psicoterapia breve de adulto. Era isso que nós introduzimos. Hoje, talvez tenha mudado um pouco, principalmente no Mackenzie. Mas então a minha trajetória acadêmica, depois comecei aqui no Largo São Francisco, na área da criminologia clínica, isso foi em 87. E aí, como eu disse, do departamento, nosso departamento integrou o outro, que foi o departamento de direito penal, e ficou um departamento maior, muito mais enriquecedor, né? E essa foi a minha trajetória. Professor, agora a gente gostaria de saber como que se deu o seu envolvimento com a criminologia. Como é que foi? Como isso aconteceu? Então, com a criminologia, a parte prática foi desde 1972, né, na realização de exames criminológicos. E aí, é claro, e principalmente depois na casa de detenção, onde nós tivemos como coordenador, aliás, o Instituto de Biotipologia Criminal,
de uma orientação bastante organicista, psiquiatricista, psicologicista, apesar dessa orientação toda, porque hoje em dia se diz que era pseudociência. Bom, o que para nós é hoje ciência, eu garanto que daqui a 100 anos será pseudociência também, não é? Isso não tem dúvida. Então é bom que hoje a gente não chame essa passada de pseudociência, para que não nos chamem depois também de pseudocientistas, né? A ciência ela está sempre caminhando. E naquela época o trabalho também era muito sério, muito profundo, né? Reunia-se toda a equipe de psiquiatras, alguns psicólogos, assistentes sociais, e a gente fazia estudos de caso, pegava um caso para ilustrar e discutíamos tecnicamente esse caso, né? E aí então, quando o Odon Ramos Maranhão passou a coordenar essa equipe, ele levou assim toda uma bagagem acadêmica, uma expectativa, a literatura, e aí a gente começou a se interessar por toda uma base científica da literatura para aquela atividade nossa. E aí eu comecei a descobrir realmente, né, a importância da criminologia clínica, e isso o Odon Ramos Maranhão, que participou da minha banca de doutorado, me convidou para participar da seleção. Eu entrei no departamento e aí eu passei a conviver com o Odon Ramos Maranhão, e principalmente com ele, né? Claro que depois o pensamento da gente vai avançando, mas com ele eu tive assim uma vivência muito íntima com a criminologia clínica, claro que naquele modelo médico-psicológico mais tradicional, e que depois foi se ampliando, né? Então, desde 72, a partir da prática, e depois então eu fui me entrosando com a teoria. Professor, quais obras influenciaram o seu pensamento olhar sobre a criminologia? Então, naquele modelo médico-psicológico mais estrito, né? Eu e a gente teve uma influência direta do Benigno de Tullio, não é? Da literatura italiana, e aqui no Brasil, não é? A obra do Odon Ramos Maranhão, Psicologia do Crime. Claro que junto com ela, o Hilário Veiga de Carvalho, que ele sempre citava e tal. Mas, mais diretamente, ele, Odon Ramos Maranhão. E algumas obras que ele cita no livro dele, mas a gente ficava meio que... Ele era, vamos dizer assim, uma viga mestra, né? Mas depois que eu comecei a me desvincular desse modelo médico, psicológico estrito, principalmente com a junção do departamento, que eu comecei a entrar em contato com as teorias sociológicas do crime, aí eu passei a entrar em contato com outros autores, ainda que fossem autores, vamos dizer assim, de manuais mesmo das teorias sociológicas do crime. E foi essa literatura das teorias sociológicas do crime que me abriram um pouco a mente. Só que eu fiquei de um lado com as teorias sociológicas do crime e de outro lado com a criminologia médico-psicológica tradicional, sem um diálogo, né? E esse diálogo eu fui encontrar na Escola de Louvain, com as obras do Álvaro Pires, Debuiste, né? E exatamente em função... Quer dizer, tinha o Zaffaroni, não é? O Zaffaroni partindo para a crítica, mas eu gostava porque ele abria um espaço para a clínica. Só que o espaço que ele abria para a clínica era a chamada clínica da vulnerabilidade, que é muito interessante. E eu adotei isso em parte, né? Então a criminologia clínica é aquela que vai se interessar por compreender a vulnerabilidade desse indivíduo diante do direito penal, que faz com que ele seja selecionado pelo direito penal, mais facilmente selecionado. E isto também é uma verdade. E depois, a vulnerabilidade dele, que resulta do cárcere. Isto também é verdade. Eu fui
enveredando por esse caminho, por esse pensamento, mas um pouco assim pelo entusiasmo, porque é crítico, porque é moderno e tal, né? Mas não... E o ato dele assaltar um banco? Não é crime, o direito penal é que definiu como... Tudo bem, o direito penal definiu como crime, minha avó já falava. Agora, mas o ato dele assaltar um banco, tem um ato. O ato da pessoa me sequestrar você, colocar você porta-mala de um carro e a pessoa fica apavorada, fica traumatizada, ela sofre, existe um ato. Então eu não posso desconhecer esse ato. Ele praticou esse ato porque ele é vulnerável? Não. Então a vulnerabilidade do Zaffaroni para mim já não era suficiente para eu entender este caso aqui. Aí vem aquela, mas na medida em que você se interessa em entender este ato, você se aliena e você se aliena de outros grandes problemas do direito penal, da seletividade. Não me alieno. Mas eu também não posso me alienar desse ato aqui. E aí, então, veio o Álvaro Pires falando que tem um ato social bruto, tem o comportamento, por outro lado, tem a reação social, tem a estigmatização, tem a crítica, tem um mundo de variáveis aqui que não pode ser abandonadas. Aí eu vi que eu acho que é por aqui que eu devo caminhar. E a Escola de Louvain, justamente, vem caminhar nesta linha. Mas sem preconcepções, sem uma leitura prévia e generalizada de quem é o delinquente para eu aplicar este caso. Não. Eu tenho que entender este caso aqui e agora fenomenologicamente, na sua realidade única, pessoal, nas suas condições, do seu histórico de vida. E aí, então, o discurso dele, deste preso, desta pessoa, vai ser importante para mim. E não o discurso da criminologia, que é o único importante. Então, o discurso dele passa a ser forte. Essa é a ideia do Duboist também, né? Então, aí eu fui entrando por este caminho, que acabou, tanto assim, né, nesse terceiro modelo de criminologia clínica, clínica de inclusão social, que antes eu chamava de criminologia, modelo crítico de criminologia clínica. E eu fui começando a me inquietar com esse termo crítico. Aí o Álvaro perguntou para mim, por que crítico? O que é crítico? Tudo pode ser crítico. Aliás, Lombroso foi um grande crítico na época dele, né? Então, por que crítico, né? Aí eu vi que eu estava querendo me atrelar à crítica e até discutindo essas coisas com o Álvaro Pires, eu cheguei à conclusão de que a crítica radical ela é imobilizante, ela é escravizante, ela não deixa você pensar mais nada, a não ser naquele estrito padrão dela. Então você não pode falar mais nada, você não pode mais falar em culpa, você não pode mais falar em dolo, você não pode mais falar em exame criminológico, você não pode mais falar em sentimento de culpa, você não pode falar mais nada. E aí aquilo foi, né? Quando discutindo essas coisas com o Álvaro Pires, eu me senti meio aliviado, né? Porque a crítica, por ser moderna e tal, radical, eu senti que ela estava me escravizando, me mobilizando. O pensamento está imóvel, eu não tenho mais como continuar a pensar nas coisas de uma maneira libertária, né? Daquilo que se diz libertário, né? Então, todos esses autores da Escola de Louvain, para mim, foram, assim, libertadores, né? Porque eu encontrei um elo, uma ponte da criminologia clínica com toda essa abordagem sociológica e até crítica da criminologia, né? E a partir daí foi onde vem esse terceiro modelo, cujo título, aliás, foi até sugerido pelo Álvaro Pires, né? Modelo de criminologia
clínica de inclusão social, né, que é isto que se propõe. Professor, aproveitando o ensejo da outra pergunta que a gente acabou de fazer e com a sua resposta, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre a sua proposta de terceira geração para a criminologia clínica e como que a sua teoria acaba interagindo com os paradigmas da passagem ao ato e da reação social. Perfeito. Para falar dessa proposta, eu tenho que fazer aqui a propaganda desse meu livro, né, Criminologia Clínica e Execução Penal, na segunda edição, publicado pela editora Saraiva. Ali eu trago os 3 modelos, e no terceiro, então, que é a clínica da inclusão social, exatamente a proposta surge desta antinomia, deste paradoxo entre o paradigma da passagem ao ato e o paradigma da reação social. O paradigma de si, ele é fechado, né? Ele tem um sistema fechado, de tal sorte que ele inclui e ele exclui. Ele tem os seus limites, em função dos quais ele inclui determinada forma de compreensão do fenômeno e ele exclui todas as outras. Então o paradigma ele existe, ele é necessário para a ciência. Só que o problema está em você se apegar ao paradigma. O paradigma se justifica pelo fato dele estabelecer uma linha divisória de inclusão e exclusão. Mas o que acho que não deveria acontecer é o seu apego ao paradigma, né? Você vai seguir aquele paradigma, mas sabe que existe toda uma realidade fora que ele não abarca. E que é abarcada por outros paradigmas que às vezes são contraditórios com este aqui. E você não pode negar nenhum dos dois. Então, hoje se fala muito, até na crítica radical, se fala da alienação. Então, se você se apegar ao paradigma da passagem ao ato, você se aliena. Mas você se aliena não pelo paradigma em si, mas pelo apego que você tem a ele e que lhe impede de ver outras formas de compreender a realidade. Assim como, ao meu ver, o paradigma, quando você se apega à crítica radical, você também se aliena. A alienação vem do apego. Até quando a pessoa se apega demais ao seu parceiro, à sua parceira, ao seu namorado, à sua namorada, marido e mulher, aliena. É um amor alienante, porque você perde de vista o resto, a realidade, as amizades, enfim, o apego aliena. Então, o paradigma da passagem ao ato, ele se restringe à pergunta, à questão: por que a pessoa passou ao ato do crime? Não é? Então, ela vai ser, este paradigma, ele vai ser médico-psicológico, sociológico, tal, e corre-se o risco de se cair no pré-determinismo, mas não necessariamente você cai no pré-determinismo. É que outras pessoas, outros teóricos, vão dizer que a gente cai no pré-determinismo. Não necessariamente cai no pré-determinismo. E o paradigma da reação social, ele vai deslocar totalmente o foco de atenção, não mais para o crime, para a passagem ao ato, mas para a reação que a sociedade tem diante deste ato que o direito penal tipifica como crime. Então, a reação, esse outro paradigma vai valorizar, vai se centralizar na reação emocional, social, etc., tal, diante do chamado crime, reação esta que é ela que vai comandar o direito penal, vai comandar as instâncias de controle, e ela que vai comandar a definição do que deve ser crime e do que não deve ser crime, do que deve ser agravado ou não agravado. É um outro paradigma, que também é verdade. Então nós temos aqui 2 paradigmas que
traduzem parte da verdade. É verdade que o indivíduo assaltou um banco. Ele passou por um ato concreto em si. Mas é verdade que o assalto a um banco, ou assalto ao transeunte, um sequestro relâmpago, é muito valorizado pela reação social. Talvez muito mais valorizado do que crimes de corrupção, onde se roubam em milhões e milhões e milhões do povo. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão sem casa, sem comida, sem educação, sem saúde, sem absolutamente nada. E tudo, não tudo, mas em grande parte por conta do dinheiro que foi roubado, que está sendo roubado. Só que a reação social não valoriza tanto isso, né? Vai valorizar muito mais um crime de assalto do que todos esses crimes aqui. Então, também é uma verdade profunda. Então, se você for pegar esses dois paradigmas aqui, que são meio que contraditórios e paradoxais, ambos estão falando a verdade. E aí, se nós juntarmos os dois, nós vamos ter diante de nós um espectro muito complexo de variáveis, não é? Que dificilmente podem ser abarcadas, mas que devem ser consideradas, né? É uma malha que eu chamo de paradigmática do cenário do crime, onde todas essas variáveis vão interferir. E às vezes nós, por uma questão até de segurança pessoal, por uma questão de apego aos nossos pontos de vista, à nossa teoria, nós acabamos eliminando um lado e nos apegando ferreamente ao outro. Mas não adianta, porque a realidade não se apega a nada, não? A realidade não tem apegos, a realidade não tem, ela flui. Então, se nós queremos aprender a realidade, nós temos que apreender o todo, a totalidade. Saber que a gente não consegue, né? Não consegue. Mas exatamente quando existe o apego teórico, aquele que se apega, ele tem a impressão de que está abarcando a totalidade. Justamente por se apegar a uma visão parcial da realidade, é que ele tem a ideia de que ele está abarcando a totalidade. E ninguém abarca a totalidade. Ninguém. A totalidade, ela flui. Ela escapa da sua mão como a água escapa. Mas é importante que a gente tenha consciência disso. Então, esse paradigma das inter-relações sociais, que é o que resulta do interjogo paradoxal entre os dois anteriores, é que esse paradigma das inter-relações sociais, uma expressão proposta por Debust, é que seria aquele que procura abarcar o máximo possível de variáveis, não é? Dentro desse todo, né? Dentro desse cenário bastante complexo, que não se restringe à definição legal, não se restringe à reação social, embora tudo isso seja verdade, não se restringe ao domínio do capital, embora isto seja verdade, não se restringe à passagem ao ato, embora isto seja verdade. Então, esse terceiro modelo, ele vem com essa proposta de trabalhar em cima desta visão complexa, em que todas essas variáveis são reconhecidas e que são levadas em conta. Então, aquele que cometeu o crime, o autor, a pessoa que foi condenada, tal, ela é compreendida na sua realidade própria, idiosincrásica, irredutível, da sua realidade irredutível, não é? Então o contexto sociocultural, exatamente, o contexto sociocultural é importantíssimo, dele. Então, é importantíssima. Ele é um indivíduo. E essas teorias, às vezes, muito modernas, procuram
às vezes até negam um pouco a importância do indivíduo para reduzir tudo às variáveis socioculturais. Ora, quando você reduz a importância do indivíduo, ele deixa de ser protagonista. Ele deixa de ser protagonista. Então você cai no pré-determinismo novamente a partir das variáveis socioculturais. Ou seja, cai naquilo que se criticava. Então, o indivíduo, ele é respeitado na sua realidade própria, dentro do seu contexto sociocultural. E o que seria aquilo que se chamava antes de ressocialização? Então agora não é mais, porque ressocialização, o indivíduo ele tem que baixar a cabeça, tem que aprender as normas, a ética, os valores sociais e se adaptar. Nesta visão, não. É todo o contexto que deve ser levado em conta, a interação dele com o contexto, de todo o contexto com ele, e ele não é simplesmente alguém que vai baixar a cabeça perante as normas, etc. Ele é um protagonista e a ideia não é contribuir para que ele deixe o crime, etc. Tal. Não. A ideia é contribuir para que ele se inclua socialmente. Agora, se ele vai deixar o crime ou não, isso é uma decorrência que fica por conta dele. Professor, o senhor idealizou o grupo de diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade, o GEDUC. Conte-nos um pouco sobre essa estratégia de inclusão social, como surgiu, qual que... Essas ideias, elas acabam confluindo, né? Assim, se encontrando, né? Esta coisa do encontro da academia e o cárcere, eu desenvolvi uma experiência assim, eu não diria embrionária, né? Mas seria uma experiência predecessora no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, quando eu comecei a levar alunos da disciplina Psicologia Criminal para o presídio. Então, inicialmente eram visitas, né? Visitas e sempre com cuidado para não visitar o cárcere como se visita zoológico. Né? Então, ali, e eles também se sentem assim. Né? Quando é visitado, todo mundo fica olhando assim, eles se sentem num verdadeiro zoológico, né? Mas eram visitas que a gente procurava interagir com os presos, entrar, se preocupar, se interessar e tal. E tem alunos que quando entravam e saíam, falavam, não dá para a gente desenvolver nada? Poxa, alguma coisa no cárcere, né? Quanta coisa tem? Nossa, eles demandam muito, não é? E aí, nessas visitas, a gente começou a introduzir entrevistas, trazer alguns presos lá do fundão, para, então, na hora terminada a visita, trazer alguns para conversar com os estudantes, né? Fazer uma roda e fazer uma conversa, um debate. E aí a gente passou a ter experiências muito interessantes. Eu mesmo, eu percebi que a conversa com esses presos me revelava outras coisas deles, da vida deles, da trajetória deles, muito diferentes daquelas conversas que eu tinha com eles quando da realização de exame criminológico. Aquelas ali eram muito mais ricas, né? E por essas conversas a gente começou a pensar, eu comecei a pensar num trabalho mais sistemático, né? Pegaram um grupo de alunos interessados, e a gente ia ao presídio, e tinha um encontro sistemático com um grupo de presos durante 3, 4, 5 semanas. E aí chegamos, de fato, a realizar um trabalho no Centro de Observação Criminológica, onde nós chegamos a ter, acho que concomitantemente, talvez em dias diferentes, 2 grupos de alunos e 2 grupos de presos. E durante o semestre todo, encontros semanais. Lá, a gente não tinha ainda muito essa ideia da horizontalidade, da simetria, como hoje se tem no GEDUC. Ainda era uma proposta, uma ideia da gente levar uma proposta, os alunos levavam, às vezes, uma
dinâmica, um desenho, alguma tarefa para os presos realizarem. Então havia ainda esta relação meio que hierárquica, né? Então lá no Mackenzie eu fui desenvolvendo, tanto assim que a gente publicou um artigo na Revista Brasileira de Ciências Criminais, relatando a experiência, né, desses encontros. Naquela época era possível a gente relatar, né? Hoje não. Hoje você vai relatar uma coisa dessa, vem tanta dificuldade burocrática de comitês para cá, comitês para lá. Então não dá mais para você ficar relatando essas experiências interessantes, né? Mas naquela época a gente relatou, foi publicado, foi uma coisa muito rica. E aí, chegando não, estava já no Largo São Francisco, né? Quando eu passei para tempo integral de dedicação exclusiva, em 2005, não é? Eu tinha como orientandas a Ana Gabriela e a Maria Emília. Aí veio a ideia de se desenvolver um trabalho sistemático, não é? De diálogo, de horizontalidade, de simetria no cárcere. E esse intercâmbio entre a academia e o cárcere. E foi onde então nós começamos, acho que em 2005, idealizamos, 2006, começou, acho que a primeira edição do GEDUC começou em 2006. Concomitantemente começamos o GTCRIM, né, que é o Grupo de Estudos sobre Temas de Criminologia. O GTCRIM eu acho que foi, não sei se vocês chegaram a alcançar o GTCRIM, não, né? O GTCRIM ele teve edições até, talvez, por uns 4, 5 anos. Depois o GEDUC foi tomando vulto, eu meio que ficou de lado o GTCRIM e não voltou mais a nenhuma edição. Chegamos até a pensar assim, que para o aluno entrar no GEDUC, ele deveria passar primeiro, aliás a ideia foi essa, passar primeiro um semestre no GTCRIM e depois ele ir para o GEDUC. Primeiro ele passava um semestre participando de um grupo de estudos sobre temas de criminologia. Aí então ele ia para o cárcere. Mas essa ideia não vingou, porque havia uma demanda muito pelo GEDUC, enfim, não vingou. Ficou GTCRIM e GEDUC. Coordenadores, a Maria Emília coordenando o GTCRIM, a Ana Gabriela coordenando o GEDUC. Aí as coisas foram meio que se bifurcando, né? Coordenadores diferentes e tal. Mas e o GEDUC foi tomando corpo, né? Foi tomando corpo, tomando uma identidade. E aí, com o modelo de inclusão social, o terceiro modelo, ele se encaixou perfeitamente, né? Como uma experiência de inclusão social. O GEDUC, diríamos que não é que ele contribui para a inclusão social do preso, não. Ele, quem sabe, ele propicia ao preso uma experiência de inclusão social. Não é? A pessoa tem uma experiência de inclusão social. E aí ele escolhe o que ele quer fazer. Não é? Porque se você tem a pretensão de que ele não volte mais para o crime, portanto, de prevenir a reincidência, e ele percebe isto em você, no seu discurso, o seu discurso vai perder toda a credibilidade e toda a legitimidade perante eles. Não porque eles queiram voltar para o crime ou não queiram, não é esse o problema. É que se alguém for ao cárcere interessado que o preso não volte mais para o crime, este alguém não está interessado no preso, está interessado na sociedade, para que não ocorra mais violência. O preso falou, então você não está aqui por minha causa. Não, você está aqui pela causa da sociedade. E até pode me ajudar para eu não voltar para o crime. Então, esse tipo de discurso, ele perde a legitimidade, perde a credibilidade. Não é? Mas eu acho que o preso, se ele voltar para o crime, ele não será feliz. Tudo bem. Você acha que ele não vai ser feliz. Mas essa é uma opção que tem que ser dele. Voltar para o crime ou não é uma opção que tem que ser dele. A nossa preocupação seria de propiciar a ele condições de se sentir cidadão.
de redescobrir os valores que ele tem e de ter experiência de convivência e de inclusão social. É isto, não é? Se ele vai voltar para o crime ou não entra em cogitação. Claro que a gente deseja que não volte, não vamos ser hipócritas. Mas a estratégia não tem este objetivo e nem pode ser direcionada para isto. O GEDUC tem se expandido Brasil afora. Como que o senhor vê essa expansão do GEDUC? Essa expansão eu acho que ela está se dando graças, é claro, à ouvidoria do Departamento Penitenciário, a esse livro que foi publicado, mas ela está se dando em grande parte por conta da atual leva, vamos dizer assim, dos coordenadores adjuntos, né? Que é uma equipe assim, que está muito envolvida, muito entusiástica e graças a Deus, está, tanto assim que Fortaleza foi para Fortaleza e a equipe dos coordenadores adjuntos, da qual vocês duas fazem parte, já conhece perfeitamente o pessoal de Fortaleza. Vocês já estiveram lá, coordenadores estiveram apresentando trabalhos em congresso, em Belém, e falando do GEDUC, independente de mim, o que é muito importante. O GEDUC não sou eu, ele está tendo vida própria, né? E a equipe está indo, né? Está indo. Essa equipe foi para Maringá, foram membros da equipe lá, e Brasília, não é? Porto Alegre, e agora estamos tendo essa experiência. Tá certo que quando a gente vai ter um evento, a gente dá essa sugestão, e eles vieram aqui para acompanhar o GEDUC durante uma semana para levar para lá. E agora está vindo talvez gente de Maringá no próximo semestre para acompanhar durante o semestre todo e levar para lá essa proposta. Eu vejo com muito bons olhos, é uma visão realista, né? O GEDUC, o cárcere existe. Aliás, é muito importante dizer que o GEDUC não é uma proposta de intervenção no cárcere, mas apesar do cárcere, ele se dá na contramão do cárcere. O cárcere existe, vai existir por um bom tempo, e está aí esse povo. Nós temos que não enfeitar o cárcere como se enfeita os túmulos do cemitério, não é? Isto não deve servir de enfeite, mas realmente trabalhar com aquelas pessoas que estão ali e que estão vivas. Os mortos estão mortos. Você pode enfeitar os túmulos, mas eles sempre estarão mortos, né? E eu aposto que os presos não. Não há necessidade de enfeitar cárcere, mas trabalhar na contramão do cárcere e fazer com que essas pessoas, naquilo que existe de morto dentro delas, elas ressuscitem, né? Ou descubram que não está morto, não é? E como cidadãos e tal. E nisso o pessoal do sistema tem vibrado muito. Nós temos tido aqui uma experiência de caminhada da academia para o cárcere, mas agora lá no Rio Grande do Sul a gente vai ter uma experiência de caminhada do cárcere para a academia. Não é? É interessante, é o pessoal do sistema que vai demandar a academia. Não é? Em Maringá é interessante porque é o conselho de comunidade está indo para a academia, está indo para o cárcere, então ali nós temos uma triangulação, uma possibilidade de inclusão da comunidade nesse diálogo, o que é sensacional, né? Então acho que até o GEDUC não só ele está ampliando, mas como ele está se enriquecendo. Lá em Taubaté, provavelmente não vai acontecer uma experiência de diálogo com os agentes penitenciários, né? Academia e agentes penitenciários. Então a própria experiência em si ela está se enriquecendo. E eu vejo isso com muito bons olhos e volto a dizer,
Não se trata naquela infelicíssima expressão que a gente vê por aí de legitimar o cárcere. Essa expressão, para mim, é usada por quem não quer arregaçar as mangas, por quem só quer criticar e ficar no seu gabinete, não é? Tudo que você faz lá, então você iria legitimar o cárcere. Ninguém vai legitimar o cárcere, mas vai trabalhar com as pessoas que estão lá no cárcere, não? Que estão vivas, não é? Ainda que elas se creiam mortas, mas elas estão vivas. Bom, professor, diante da entrevista, né, de todas essas experiências que o senhor nos propiciou hoje, a gente gostaria de saber qual que é a mensagem que o senhor deixaria para os acadêmicos e pesquisadores que pretendem e desejam ingressar ou seguir a carreira na criminologia, na área da criminologia. Olha, eu até ia dizer o seguinte, essa entrevista é muito interessante. A vez que a gente falou do GEDUC aqui, e falou que esta equipe de coordenadores, uma equipe cheia de vida, uma equipe juvenil, cheia de energias. Então fica aqui um desafio. Eu acho que seria interessante, né, vocês promoverem uma entrevista como essa, talvez dinâmica assim, com esse grupo de coordenadores adjuntos. Não é? Eu sei, promover uma dinâmica, né? Não sei se a entrevista é uma dinâmica. Este pessoal falando, não eu, mas este pessoal falando, da sua experiência, trazer uns 2, 3 alunos, da sua experiência como aluno, como é que ele se sente, os coordenadores adjuntos. Não é? Eu acho que fica aí esta sugestão para vocês, que seria bastante rico. Né? E uma mensagem que eu diria é o seguinte, tomar cuidado para não se deixar atrair, não se deixar iludir por posições radicais, por apelos radicais, por posições teóricas e tal, que sejam excludentes. Né? Que sejam excludentes. Procure sempre ver o todo. Né? Ver o todo. Isto é impossível, mas saber que você não está vendo o todo. Reconhecer que você não está vendo o todo, você não vê a totalidade. Eu diria que a totalidade, ela é inatingível, não é? Mas ela passa a ser atingível na medida em que você reconhece que a sua visão sempre é fracionária, né? Sempre é fracionária. E é uma questão de humildade. Aliás, humildade é uma das características importantes da ciência, né? Saber que a minha visão é fracionária e não tem a verdade. Então, procurar sempre. Justamente quando você reconhece que a sua visão é fracionária, a sua visão é de uma perspectiva, não é? Eu não tenho como olhar para esta sala sob todas as perspectivas. Não dá. Eu só estou vendo uma perspectiva aqui. Mas eu tenho que saber que quem está me olhando de lá para cá não está vendo a mesma coisa, está vendo totalmente o contrário. Está vendo numa outra perspectiva. Eu tenho que entender que existe uma outra perspectiva. Ah, mas eu posso ver tudo se eu olhar de cima. Não, se você olhar de cima, a sua perspectiva é de cima. Não é da que vem de baixo. Então, e justamente o que nos permite muito isso é o diálogo. O diálogo é a conversa, é o ouvir e é o falar. Cuidado, porque o poder se exerce no falar, mas o poder também se exerce no ouvir, de quem só quer ouvir e não quer falar, porque ele não se compromete. Então eu só ouço, não é? Sim, você só ouve. E você, o que diz? Não é? Então, o diálogo, a compreensão, a capacidade para ouvir, não ouvir, escutar, mas escutar o que o outro fala, não aquilo que você acha que ele está falando, né?
É difícil isso, né? É difícil. Você escutar aquilo que o outro está falando, que o outro quer falar. Não aquilo que você quer que ele fale ou que você acha que ele está falando. Eu já tive experiência assim de dar palestra e no final da palestra tem alguma pessoa ouvindo, gostei muito do que você falou, parabéns. Você falou exatamente aquilo que eu penso. Eu falei, puxa, então, por que serviu? Não é? Porque a pessoa seleciona aquilo que não é o que ele pensa, ou que ele ainda não pensou, ou que está difícil para ele compreender, é muito mais confortável e cômodo eu excluir do meu resumo, não é? Eu excluo do meu resumo, eu excluo da minha síntese, não é? E só deixando aqui na síntese aquilo com a qual eu concordo, aquilo que eu já sabia, que isso não cresce nada. Então, o diálogo nesse sentido é um desafio muito grande. Quer dizer, saber escutar, mas também saber falar. Saber falar é comprometer-se e também você dar ao outro oportunidade de conhecer você também, né? Então, fica aí esta mensagem, né? Evitar radicalismos, evitar apegos. O apego nunca é bom. O apego sempre impede. O apego impede o crescimento. Aí o apego ao amor. Você não, o apego a qualquer pessoa, através do amor, também impede o crescimento. E isso na teoria, isso na prática profissional, também se aplica. Então, o desapego à teoria, o desapego aos radicalismos, a tentativa de ver que, reconhecer que a totalidade ela é inatingível, você não consegue, mas pelo menos você reconhece que a sua visão é parcial, não é? Isso tudo contribuindo para um diálogo, não é? Então é essa a mensagem que eu deixo aqui. Bom, professor Alvino, muito obrigada por essa entrevista incrível. Foi um prazer para a gente participar da produção dessa entrevista. A gente espera que todo mundo possa aproveitar como foi bastante proveitoso para a gente. Muito obrigada.